A graça e a paz de Jesus. Amém, irmãos? Irmão, eu falei com o Senhor há 15 dias atrás, o pastor me convidou, acho que 21 dias atrás, o pastor convidou para trazer a mensagem, e aí eu, conversando com o Senhor, né, pedi a Deus que Ele me desse uma palavra, né, que fosse aquilo que o Senhor quer nos ensinar, né, e que essa palavra tem que nos confrontar primeiro, para depois que a gente possa falar, né. Então, hoje nós vamos falar sobre o convite maravilhoso da graça. Né? Nós, no nosso dia a dia, né, é corriqueiro, quem trabalha ou quem estuda, nos nossos relacionamentos a gente recebe convites, não é verdade? Vários convites. A gente recebe convites de todas as formas. Convites comuns, incomuns, convites intrigantes, convites maliciosos, maldosos, não tão comuns, né? Mas nós recebemos convites. Sempre nos convidam para algo. Né? E até porque eu, meditando nessa palavra, né, falando sobre convite, porque nossa vida é cansativa, porque nós estamos sempre em busca de algo mais. Então nós vivemos cansados, uma vida sobrecarregada de preocupações, né? E essas tribulações do nosso dia a dia, elas refletem nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, no trabalho, onde a gente passa a maior parte do tempo, porque em casa a maior parte do tempo a gente passa dormindo, mas a gente convive mais no trabalho do que em casa. E as pessoas que nos rodeiam durante o dia, elas nos convidam. E tem convites que são bons, né? Quem que não gosta de comer uma pizza, de tomar um sorvete, um café, né? As pessoas convidam a gente para ir para o shopping, para ver um filme, para passear, para ir na beira-mar. Nós recebemos inúmeros convites. E também a gente recebe convites quando a gente está muito para baixo. Não sei se já aconteceu com alguns irmãos, creio que sim. Quando a gente está assim, tipo deprê mesmo, né? Está assim 1 quilo ou 100 quilos na nossa cabeça, a gente está para baixo. Aí vem os convites mais assim, né? Maliciosos. Vamos para balada, vamos, né? Os jovens, vamos cair na noite. E aí os mais velhos são chamados, até por amigos, né? Se aqueles que já beberam, vamos tomar uma que isso passa. São convites. Né? E as mulheres, nós também, as pessoas até mais de meia idade, também nós somos convidadas para passear, para conversar. E tem pessoas que nos, mesmo sabendo que nós somos cristãos, ou nos intitulamos cristãos, né? Muitos de nós nos intitulamos cristãos, crentes em Jesus. E aí as pessoas têm assim, a audácia, mesmo sabendo que você é crente, de convidar para ir para um espiritismo. Irmã, esse problema aí só sai no espiritismo. Vamos para a mesa branca. Ou irmã, vamos para um terreiro. Por quê? É comum para aquelas pessoas que vivenciam isso. Mas para nós isso não é comum. Porque esses convites, eles podem até nos aliviar em determinados momentos. Podem até ser um refrigério para a gente em determinados momentos. Convite às drogas lícitas e ilícitas, né? Fumar um baseado, que tudo passa. Tudo passa. Mas esses convites, eles nos prometem, o que eles nos prometem são apenas sensações, supostas sensações de alívio momentâneo. O interessante de tudo isso é que nenhum desses convites nos dá uma paz real. Obrigada, irmã. Nenhum desses convites vai nos dar uma paz real. A gente pode estar sobrecarregado de problemas, preocupações, tristezas, angústias, porque a nossa vida é repleta de preocupações. Não é porque eu sou jovem, tenho 17 anos, não tenho preocupações. Tem. Porque a vida nos cobra, a sociedade nos cobra, a família nos cobra. Nos cobra, está terminando o médio, tem que entrar na faculdade. Qual é o curso? Todo mundo cobra. Já fez 18 anos, tem que trabalhar.
Então, nós somos cobrados. Então, essas cobranças nos faz entender que nós somos preocupados. Né? Eu acredito que é incrível um vídeo que eu vi de uma criança de 3, 4 anos, que ela disse que estava estressada. Uma criança de 4 anos estressada. Não fala assim comigo porque eu estou estressada. As crianças também se estressam, porque os pais estressam as crianças. Os pais superlotam as crianças de atividades, né? E isso causa um estresse. Né? Esse mundo secularizado, pós-moderno, onde as pessoas elas querem a todo custo preencher o dia a dia dos filhos para não pensar as coisas que não é para pensar, né? Não é para pensar em droga, não é para pensar em sexo, não, tem que preencher a cabeça da criança. Então as crianças já ficam estressadas logo de criança. E aí, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus 11. Nós vamos ler do versículo 28 ao 30 e a gente vai compreender o convite, muito mais do que especial, o convite do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 11. Quem encontrar, pode ficar de pé, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Encontraram? Misericórdia. Então diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Deus querido, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós te louvamos pelo que tu és, ó Deus. Nós te rendemos graça, ó Deus, pela beleza da tua santidade, Pai. Nós queremos te pedir, Deus, perdão por aquilo que nós falhamos, ó Deus, que nós não conseguimos, ó Deus, ser como tu queres, ó Pai. Nos ajuda nessa caminhada, Deus, nos ajuda a cada dia a buscarmos mais a tua face e caminhar contigo, Deus. Nós precisamos aprender de ti, Senhor. Nós precisamos ter um coração ensinável na palavra. Nós precisamos, ó Deus, ter a revelação do Espírito Santo de Deus, de quem é a pessoa de Cristo, que Ele é o nosso Salvador. Ó Deus querido, muito obrigado por tudo, Senhor. Nos ajuda a compreender. Fala aos nossos corações, que tu fales, ó Deus, através da tua serva, Senhor. Fale aquilo que tu quer que teu povo aprenda, que eu aprenda, que nós aprendamos hoje, Senhor amado. Nos ajuda, Senhor, a aprender mais de ti. Muito obrigado por tudo, Deus eterno, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, né, nós precisamos sempre estar atento aos convites. E aqui a gente viu o convite de Jesus Cristo, né? Um convite amplo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E aí Jesus Cristo, ele há um diferencial no convite dele, porque os outros convites prometem, mas não cumprem. E Jesus, ele promete e ele cumpre. E eu vos aliviarei. Se nós parássemos a pregação nessa parte, muitos estariam satisfeitos. Vocês sabiam que muitos de nós estaríamos satisfeitos? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque muitos de nós queremos apenas um SOS da alma. Agora, o alívio é agora. Eu preciso hoje desse alívio. Então tira de mim essas cargas agora. Mas não é só isso que o Senhor está nos ensinando aqui, agora. Nesses versículos, Ele não nos ensina só a querermos o alívio. Ele nos promete algo muito mais. E aí eu pergunto aos irmãos, quem são os sobrecarregados e os cansados? Quem são? Somos nós, né? E por que nós estamos tão cansados? Como eu falei, a vida é cansativa. Por que nós estamos sobrecarregados? Há uma diferença entre carga e sobrecarga. Quando o avião ele vai decolar, que você está lá esperando no aeroporto, aí vem um aviso, o voo tal, não pode decolar por sobrepeso, sobrecarga. Atrasará tantos minutos. Assim também somos nós, irmãos.
quando nós estamos sobrecarregados, com um peso a mais, com um peso elevado nas nossas costas, aí nós precisamos frear. Tem que ter um descanso. E a sobrecarga, ela é justamente isso, uma carga excessiva. É quando eu estou, tipo assim, eu já passei dos limites. Às vezes a gente diz assim, eu estou por aqui, né? A sobrecarga é por aqui, já passou, já excedeu. É o peso excessivo. Mas aí Jesus veio e ele traz esse convite para aliviar as nossas cargas. Irmãos, nesse contexto aqui, nesse contexto que Jesus escreveu, né, que Mateus escreveu sobre essa passagem de Jesus Cristo, ele estava falando justamente do sobrepeso, da sobrecarga que os judeus viviam naquela época. Era uma época difícil, irmãos. Era uma época difícil. Existia um jugo do governo romano sobre os judeus. Existia o jugo da sociedade, né, totalmente corrompida. Existia o jugo dos religiosos, dos fariseus. Nessa época, conta-se que aproximadamente os judeus eles tinham que observar 600 mandamentos. É como se eu chegasse assim e dissesse, Rabi me diz o mandamento 312. Gente, a gente não consegue cumprir os 10 mandamentos. Como é que coloca uma carga, um peso, um sobrepeso de 600 mandamentos na vida do judeu? E o povo vivia nessa opressão. Era uma opressão religiosa. E era sobre isso que Jesus está falando. Vinde a mim os cansados, porque eles estavam cansados daquela vida religiosa. Vivendo de religiosidade. Um jugo desigual. Onde as pessoas, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E hoje, irmãos, há uma diferença? Nós estamos vivendo coisas diferentes daquela época? Não, nós estamos vivendo as mesmas situações. Isso no governo, cobrando impostos excessivos sobre o povo, é o mesmo. O retrato é o mesmo. A religiosidade, as igrejas, que se dizem igrejas, né? Cobrando do povo um jugo, colocando uma carga maior. Aí tu dá o dízimo, então tu tem que dar o trízimo. Não é só o dízimo, é uma carga em cima das pessoas, é uma cobrança a mais em cima das pessoas. Tem que ser assim, tem que fazer. As igrejas são cheias de regras, regrinhas, muitas fora do contexto bíblico. E as pessoas estão cansadas dentro das igrejas, cansadas, sobrecarregadas. E isso é o que o Senhor, ele veio falar para nós. Ele veio dizer, vinde a mim, ele vem. Quem está cansado aqui hoje? Eu também estou, irmão. Hoje eu disse para o meu marido, eu disse, meu ombro cansa, isso aqui está cansado. Irmãos, eu não estou trabalhando, ontem eu não trabalhei, nem hoje, ontem eu não estou doente, né? Em casa eu não fiz nada, mas eu estou cansada. É um sobrepeso nas costas, é uma coisa cansativa, você... Será que eu estou cansada porque eu trabalhei, eu fiz uma faxina grande? Não, não fiz, mas eu estou cansada. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo, vem a mim, vinde a mim. Você está cansada, e nós estamos cansados. Então, irmãos, o que nós precisamos entender, o que Jesus diz, vinde a mim. O que é que eu preciso entender? Eu preciso entender que o vinde a mim é eu sair daquela rotina. Eu tenho uma vida rotina, mas o Senhor está dizendo, você está indo numa direção errada. Sai dessa direção. A direção que você está indo é das suas próprias vontades, dos seus próprios egos, gostos, é o que você quer fazer. Mas a minha vontade para ti não é essa. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas eu estou indo na direção errada, contrária à vontade de Deus. Eu estou fazendo a minha vontade. Quantos de nós já pensou assim? Deus não me ama? Por que eu passo por tudo isso? Por que eu sofro? Por que a minha família é assim? Por que meu filho está nas drogas? Por que meu marido foi embora? Por que minha esposa não liga para mim? Porque as pessoas estão cansadas. Quem já não pensou isso? A minha vida não tem sentido? Mas o Senhor está dizendo, vinde a mim. O sentido da vida está em vinde a mim, ao Senhor. As pessoas elas não compreendem isso. E interessante que eu estava comentando isso, muitas pessoas com
Principalmente casais de namorado, né? Ai, a minha vida sem você não tem sentido. Ai, eu sem você eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Gente, pelo amor de Deus, a nossa vida vai continuar a mesma. Os amores da juventude passam. Vamos nos apaixonar, vai acabar e vai vir outro. E a sua vida vai continuar tendo sentido, sim, se você tiver Cristo. Porque o sentido da vida é Cristo. Porque foi Ele que morreu por você. Foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que foi para o madeiro. É o sentido da graça imensurável de Deus. Foi Ele que te deu e você não precisa fazer nada. E nem o outro. Porque se eu digo que a minha vida só é completa porque tem um outro para completar, eu não estou confiando naquele que diz, vinde a mim. Né? Então nós precisamos entender. Outra coisa que ele diz, que nós não podemos pensar que é por mim, que é pelas minhas decisões, pelas minhas vitórias, pelas minhas conquistas, que eu vou descansar. Não é. É pelo Senhor Jesus. Ele diz, justamente quando você estiver cansado, é essa sensação de cansaço que vai te levar a atrair a Cristo. Te atrair para Cristo. Porque quando as pessoas estão bem, que está tudo bem, procuram menos a Cristo. Mas quando você está lá, uma saca de 60 quilos nas costas, sobrecarregada, que você vai entender. É que você vai se achegar. É que você vai compreender o valor dessa graça. Que Ele está ali te esperando. Ele está esperando por você. E nós estamos como? De mãos vazias. E quando nós estivermos de mãos vazias, Ele vai estar nos esperando. Porque Ele continua nos esperando desde a eternidade. Ele vai sempre nos esperar. E nós estamos o quê? Continuando com o peso. E no vir a Cristo, irmãos, está envolvido 3 aspectos. Vir a Cristo. O primeiro aspecto, que significa irmos a Ele, significa que Jesus Cristo é o único que vai aliviar a tua carga. Somente Ele. É o reconhecimento, quando você tem o reconhecimento da sua necessidade espiritual. Muitas vezes nós não reconhecemos a nossa necessidade espiritual. E o interessante, que hoje a gente até falou sobre isso, sobre os Salmos. Os Salmos, ele faz muito essa analogia do salmista falar com Deus, colocando-se como necessidade. Ele está necessitado da presença de Deus. Ele precisa de Deus. Venha ao meu socorro. É assim que o salmista diz. Até quando, Senhor? É nesse momento que você precisa reconhecer que o Senhor, Jesus, está de mãos estendidas, falando, vinde a mim. Outro convite interessante está em Apocalipse 22:17, quando o Senhor diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vocês entendem? E em Gênesis, o Senhor procurava por Adão no jardim. Ele estava dizendo, Adão, vem a mim. Começo da vida, Gênesis. E no final, em Apocalipse, ele diz, a noiva, vem, igreja, vem a mim. Mas nós estamos como? Sobrecarregados. O segundo aspecto é a revelação de Cristo ao coração. Irmãos, 1 Coríntios 12:3 diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ninguém diz que Cristo é o Senhor se não for revelado pelo Espírito Santo. Ninguém diz. Mas o que acontece, irmãos, é uma frase muito interessante, eu fiquei a meditar, é do pastor Ernest Reisinger. Ele diz o seguinte, qual é o maior problema do cristianismo dominical? Vocês sabem qual é o maior problema do cristianismo dominical? Aí ele responde, uma multidão de pessoas se reúne numa igreja tentando adorar um Cristo que não foi revelado a elas. Muitas pessoas estão adorando ou tentando adorar, mas não teve a revelação, porque quem revela é o Espírito.
Aí a gente vai entender. Cristo tem que ser revelado a mim através do Espírito Santo. Eu preciso ter essa certeza dessa revelação. Porque senão, como é que eu posso dizer que Ele é Senhor, se não foi o Espírito que revelou? Então, vir até Cristo é isso. O terceiro aspecto está envolvido em um compromisso com Ele. Aí, se você tem algo a confessar, deseja confessar e tem alegria em confessar, você tem um compromisso com Cristo. Irmãos, muitas pessoas elas estão confundindo vir aqui na frente quando o pregador faz o apelo. Quem está disposto a receber o Senhor como Salvador, aí levanta a mão e vem à frente. Vir à frente não significa vir a Cristo. Muitos estão vindo à frente, mas não estão vivendo para Cristo. Não estão vindo a Cristo. Estão apenas sentados, pensando que estão salvos. Nós precisamos ter tanto cuidado e buscar tanto esse Cristo, buscar tanto esse Deus, para ter a certeza que verdadeiramente eu vou a Ele, porque Ele diz, vinde a mim. Será que eu fui a Ele? A gente tem que meditar, irmãos. Pense, eu fui? Eu estou indo a Cristo? Ou eu só estou sentada na igreja? Porque é um programa dominical. Irmãos, é muito fácil a gente falar sobre isso. As igrejas dos domingos são mais ou menos, não estão mais nem cheias, porque as pessoas têm outras coisas mais importantes para fazer. Fora as pessoas que adoecem, muitos têm outros programas para fazerem. O culto é segundo plano. Irmãos, nós temos que ter uma vida temente a Deus, buscá-lo enquanto se pode achar. Temos que estar verdadeiramente vivendo o Evangelho, vir a Ele, vir a Cristo. E não só vir para a igreja para cumprir um ritual, porque muitos de nós já fomos religiosos. Eu fui católica, vai para a igreja todo domingo, porque tem que ir para a igreja todo domingo. Quando a igreja, aos domingos, passa a ser a minha obrigação dominical, eu parei de adorar esse Deus há muito tempo, eu nunca adorei. Eu simplesmente vivo uma vida religiosa. Irmãos, tem templos lotados. Eu já falei várias vezes, é uma frase que eu gosto. Templos lotados de pessoas vazias de Deus, não buscam na palavra, não buscam conhecimento na palavra, não buscam espiritualidade, não buscam crescer, maturidade espiritual, conhecimento. Buscar a revelação de Deus através do Espírito Santo, Ele tem que falar ao meu coração. Não é levantar o braço e vir aqui para frente. Podem até se enganar, mas não engana a Deus. E o sacrifício foi pago por Cristo. Foi tão grande, o sangue da expiação foi pago por Ele. E nós? O que é que nós estamos fazendo? Você pode até frequentar a igreja, irmãos. Ser batizado. Frequentar a escola bíblica dominical. Você pode ir aos cultos dominicais. E você pode não estar salvo. Já pensou? Você pode ter todos esses rituais, mas não estar salvo. Não ter tido um encontro verdadeiro com Cristo. Você precisa vir a Ele. Vinde a mim. E eu vos darei descanso. Irmãos, muitas pessoas não buscam descanso no Senhor. Muitas pessoas buscam descanso em quê? As pessoas estão com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, com angústia, com problemas, com tantas coisas, porque vivem sobrecarregadas, vivem com tantos problemas. Eu digo isso por mim, porque eu passei por uma depressão, quase depressão. A gente busca o remédio em quê? Nos remédios, nos terapêuticos. A gente não busca o remédio na palavra. E isso é horrível, porque a gente só vai entender que só Deus pode tirar essa angústia do peito. Só Deus pode nos libertar. Só Deus, através de Jesus Cristo. Somente Ele. E isso está comum dentro das igrejas. É a doença do século, é a depressão. As pessoas estão sofrendo porque estão juntando cargas que não são delas.
Cargas impostas pela família, cargas impostas no trabalho, cargas excessivas na família, no trabalho, na escola, na igreja, se acumulando de cargas. E não é sua carga. Jesus é o único que vai nos trazer paz nos momentos de nossa angústia. Somente Jesus. Somente. E aí, o versículo 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Irmãos, a versão que eu queria ler para os irmãos, eu acabei esquecendo, é na linguagem de hoje. Ele diz: venham a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Sejam os meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso em mim. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus chama os cansados e sobrecarregados, mas ele nos chama, não é para nos dar férias. As pessoas elas acham que tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está chamando para tirar férias, para se aposentar. Não, ele não está chamando para isso. Irmãos, tomar sobre vós o jugo, naquela época, e jugo também é muito conhecido no interior como aquela parte de madeira que une os dois bois para dividir o peso. Isso é um jugo, né? O jugo que eu falei que vivia o povo, os judeus, era o jugo desigual, aquele jugo que eu estou falando. Esse jugo que eu vou falar agora, a representação que une dois bois, é um jugo de igualdade, para dividir o peso, para que um só não carregue o peso sozinho. Vocês entendem? Esse é o jugo que o Senhor está falando. Esse jugo, ele obriga que os animais carreguem o peso de igual quantidade. E as Escrituras, elas nos falam sobre jugo como união, como vínculo. Eu estou ligado ao outro, e é isso que o Senhor está falando. Ligar. Você tem que estar ligado comigo, porque você vai pegar o meu jugo. Irmãos, o que Jesus está propondo? Ele está propondo uma troca. Mas qual é o sentido dessa troca? Por que essa troca? Troca de jugo. O nosso jugo é pesado, mas o jugo do Senhor é um jugo leve, suave. Ele se propõe a tirar o jugo que está sobre nossas costas. Ele diz: me dá o teu jugo, que eu te dou o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É isso que o Senhor está falando. É isso que Ele está dizendo. E essa troca, Jesus está propondo o quê com isso? Ele está propondo isso da nossa parte. Ele está propondo um compromisso. Eu vou trocar o meu jugo contigo, porque o meu é leve, mas você vai se comprometer a quê? Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele está nos propondo o quê? Compromisso. Aprender, irmãos. Aprender dele. Buscar. Nem todo compromisso, ele é agradável. Né? A gente sabe que tem compromisso que traz um certo jugo embutido, né? A gente sabe que não é um compromisso agradável, mas é por esse motivo que o Senhor nos convida a aprender dele, na plenitude dele, na obediência dele, não como o mundo nos propõe, porque o mundo nos oferece o jugo desigual, mas o Senhor nos oferece o jugo igual ao dele, que é leve. Irmãos, em 1 João 5, versículo 3 e 8, ele diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqui o apóstolo está dizendo que os mandamentos do Senhor não são pesados, embora haja uma dimensão de compromisso. Eu tenho que ter um compromisso com esses mandamentos. Ele não chega a ser pesado para nós, mas o que o mundo nos dá é pesado. E nós assumimos os compromissos que o mundo nos dá. A gente não se compromete em chegar. Se tiver uma reunião marcada, eu entro 7h15, se tiver uma reunião marcada às 6h30, eu tenho que estar lá. E eu me comprometo a estar, e eu vou estar no trabalho. Mas nós não fazemos isso no reino.
Nós não vivemos dessa forma, com esse mesmo compromisso com o trabalho. A nossa dimensão de obrigação, de cumprir regras e mandamentos, é lá fora. Aqui dentro é de qualquer jeito. Irmãos, infelizmente, nós precisamos abrir a nossa mente, entender que nós precisamos ter o compromisso, e é esse compromisso que o Senhor fala, é esse servir, é o servir. Irmãos, não há nada mais prazeroso do que servir ao Senhor com alegria. Nós podemos servir ao Senhor de várias formas, e é esse compromisso que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. O mesmo compromisso que a gente tem com o trabalho, de chegar cedo, de bater o ponto na hora certa, até minutos antes, de começar a trabalhar logo. É esse compromisso que o Senhor está falando. Mas quantos de nós se sentem alegres em vir servir ao Senhor uma faxina na igreja? Para limpar os ventiladores, para lavar todas as cadeiras? Quantos de nós se sentem alegres? Irmãos, é hipocrisia dizer que sente alegre, porque não sente, vem por obrigação. Se vem, se vier, é para servir ao Senhor, é para entrar em determinado departamento para servir a Deus, mas não. Servir ao Senhor é para falar do amor dele, é para levar o Evangelho, mas não faz com alegria. Não tem prazer nas coisas de Deus. O que a igreja hoje está vivendo é a falta de amor, de prazer, de compromisso em fazer o reino de Deus crescer na terra. Nós não estamos tendo esse prazer, irmãos. Nós precisamos ter chacoalhados. Ser batido no liquidificador, para ver se depois junta tudo e sai alguma coisa. Porque nós estamos precisando de um chocalho mesmo. Irmãos, é por isso que o jugo tem que ser do Senhor. Então eu peço que você aceite esse jugo. Aceite o jugo que o Senhor está lhe propondo. Que Ele está lhe oferecendo o jugo dele, que é suave e é leve. Você está fora do caminho. Se você está fora do caminho, é porque você não está cumprindo aquilo que o Senhor quer que você cumpra. Irmãos, a palavra vinde é uma palavra cheia da graça de Deus, cheia da plenitude de Deus, do eterno. Encorajamento, misericórdia, refrigério, alegria. Esse é o sentido da palavra vinde. Como eu falei, tanto no começo como no final, a Bíblia está cheia de convites. Venham a mim, vinde a mim. E nós precisamos ter esse encorajamento que o Senhor nos fala. Porque Ele diz que Ele tem tesouros e bênçãos para nós. Mas nós não queremos nem buscar essas bênçãos. Nós estamos sentados, apenas cumprindo uma religiosidade. Irmãos, muitas coisas acontecem porque as pessoas não querem aprender de Deus. Não buscam. Esse retrato a gente vê na escola bíblica, nos cultos de quinta-feira e também na escola bíblica dominical, que é onde se aprende da palavra. Então nós precisamos, se nós não estamos fazendo isso, precisamos mudar. É mudar a direção. Vir a Cristo é mudar a direção. Se eu estou indo pelo caminho errado, eu tenho que ir pelo caminho certo. E como eu falei, eu vou repetir. O meu desejo é que vocês entendam e que vocês venham a Deus. Eu estou falando para crentes e também para não crentes. Aquele que não tem o conhecimento de Deus, aquele que não ainda teve esse desejo no coração de ser alcançado pelo Senhor, também possa entender que o Senhor os convida, vinde a mim. E nós, que somos cristãos, que nos intitulamos crentes em Cristo Jesus, também venhamos entender que nós precisamos vir a Cristo. Ele removerá todos os nossos pecados. Irmãos, se a gente esperar que a oportunidade passe, a porta da misericórdia vai ser fechada. Jesus está às portas. Jesus está voltando. E muitos que não querem confessar os seus pecados ao Senhor, vai morrer em pecado. E não vai para a vida eterna. Irmãos, eu já falei no começo e vou repetir. Você pode até frequentar a igreja, ser batizado, ceiar, vir para os cultos dominicais, mas você pode não estar salvo.
Então, eu digo, venha ao Salvador. Venha para o que realmente é necessário, para a sua salvação. Venha viver uma experiência pessoal com Cristo e ter a certeza que não só nesta terra, mas no porvir, você vai viver a vida eterna ao lado de Cristo. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. E o Senhor diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados. Pastor Arthur. Que nós venhamos entender o vinde do Senhor Jesus.